Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje eu converso com a Lua Barros. Gente, a Lua, quem não conhece, corram no Instagram, comprem o livro dela, vejam tudo que ela está fazendo, que é incrível. Ela é educadora parental, especializada em equilíbrio emocional e disciplina positiva. Tá? Muitos de vocês me perguntam aqui no meu Instagram sobre disciplina positiva. Vão lá conferir tudo que a Lua tem a dizer. Ela junto com o marido dela, o Pedro, ela tem a rede de amparo que faz vários cursos, palestras, enfim, tudo que você imaginar tem lá. E realmente essa ideia do amparo, do acolhimento, de entender o que cuidadores passam é incrível. E o meu papo com ela hoje está fantástico. Falamos muito sobre maternidade e essa questão da nossa identidade como mães. Vocês vão amar, está imperdível e eu amei conversar com a Lua. Espero que vocês gostem, gente. Super bem-vinda. Fico muito feliz, gente. Para quem não esteve conosco nos últimos 20 minutos, tivemos problemas técnicos, mas estamos aqui, perseveramos. Muito bom estar aqui, Gabi. Obrigada pelo convite. Eu adoro gravar podcast porque eu adoro bater papo com as pessoas. Então, estou muito animada para essa conversa de hoje. Ai, que legal. Tem uma coisa que fica um pouco mais à vontade, né? É tipo, realmente, quase... assim, a gente não tá uma do lado da outra, mas fica mais próximo, né? Do que com câmeras e tal. Eu adoro, gente. Eu acho esse formato sensacional. Adorei. E fala para todo mundo, então, da onde você tá falando com a gente? Onde você tá agora? Eu estou falando, Gabi, de Brasília, mas eu sou pernambucana. E eu faço muito esforço para não perder meu sotaque. Mas eu falo de Brasília, eu moro em Brasília há 5 anos, morei em São Paulo 10 anos também, então estou longe da minha terra já faz um tempo. E o que te fez sair? Então, da onde em Pernambuco? Minha família toda é de Recife, né? Eu sou de Recife. Ah, eu amo Recife. Nossa! E Pernambuco eu acho um estado especial, né? Desculpa pro pessoal que está escutando, mas tem uma coisa especial ali. Ah, você, né? Falou minha língua agora, né? Pernambuco, meu país, minha filha. O negócio é sério ali. Tem uma coisa. Pernambuco e Salvador, eu acho que são 2 lugares muito especiais do Nordeste. Eu amo, por isso que eu faço esforço para não perder sotaque, entendeu? Que eu vou perder esse charme? Não vou, Não, né? não. Não, e sabe o que eu sempre falo? Eu sei que é rapidinho, gente, eu sei que a gente já vai falar dela, mas eu sempre falo assim, minha mãe e meu pai, né, nasceram em Natal, mas foram criados em Recife desde de pequenininhos e tal. Como eles dizem, só fizeram nascer em Natal, o resto foi tudo em Recife. E aí eu lembro eu pequena com a minha mãe, e a gente sempre fala muito disso em São Paulo, quanto que as pessoas falavam, ah, nossa, mas como o seu sotaque melhorou, falavam para ela. E eu ficava com muita raiva, e assim, eu pequena, eu estava tentando entender por que eu sentia que aquilo era uma agressão, Que falar, né, lindo, para Gabi, minha que lindo mãe. você saber, você já reconhecer isso, porque de fato é uma agressão, é violento, né? Seu sotaque É. melhorou, ou você nem tem sotaque, gente, todo mundo Uhum, tem sotaque, uhum, que palhaçada é essa, né? né? Mas aí, É, como que você faz para não perder? Como que é esse esforço? é só me lembrar de onde eu venho, Gabi, Hum, assim, é voltar para esse lugar que é um lugar interno mesmo, porque eu já estou longe há muito tempo, né? E o distanciamento faz a gente olhar com críticas também, né? Então eu tenho muitas críticas à cidade, à organização social da cidade, assim, mas tem uma coisa que é minha raiz, então eu volto a olhar para dentro mesmo, sabe? Para reafirmar esse sotaque, esse lugar de onde eu venho. E por que você foi para São Paulo? Você saiu de Pernambuco, de Recife, foi para São Paulo primeiro? Foi, eu tinha recém-casado e aí eu estava num processo focada no meu desenvolvimento profissional. E aí tinha um curso em São Paulo que eu queria fazer, que era um curso de planejamento de comunicação. E aí, recém-casada eu fui, era um curso de 3 meses. E aí quando eu cheguei em São Paulo, um mês que eu estava no curso, a coordenadora do curso estava abrindo a empresa dela e ela gostou de mim, ela perguntou se eu não queria ficar para trabalhar. E aí eu liguei para o meu marido e disse assim, é o seguinte, eu acabei de receber uma proposta de trabalho, o que que eu faço?
E aí ele disse assim, ué, você aceita? Eu vou pedir férias aqui, vou para aí, vou ver se eu consigo um trabalho também. Tá tudo certo, vamos nessa. E assim ficamos 10 anos. Não acredito. E o que você fazia antes em Recife, antes de ir para São Paulo? Eu trabalhava numa assessoria de comunicação. Eu venho da área de comunicação, né? Eu me formei em design Uhum. e trabalhava numa assessoria de relações públicas em Recife. E eu queria me aprofundar mesmo, assim, a gente queria na empresa oferecer outros tipos de serviço. E eu disse, não, eu preciso estudar, né, para fazer planejamento estratégico. E aí fui para São Paulo para fazer esse curso e pedi demissão pelo celular, assim, disse, não vou voltar. E o que era esse emprego em São Paulo? Era numa agência de planejamento, Uhum. isso 2007, tinha um movimento de agências de planejamento começando a surgir em São Paulo, né, que faziam muitos trabalhos para agências de publicidade. Trabalhos de pesquisa, né, e de inovação, e de olhar para o mercado consumidor. Então, eu fui trabalhar nessa empresa. E aí você ficou lá quanto tempo, assim, fazendo esse trabalho? Essa história é muito boa, Gabi. Eu quase nunca falo sobre ela. Ai, adoro, já gostei. Eu cheguei, né, fui contratada, e era uma empresa pequenininha, era eu, minha chefe direta, né, e a dona da empresa, depois foram chegando outras pessoas, a empresa foi crescendo. Só que, com 2 meses de contratação, eu fiquei grávida. E aí, foi uma reviravolta na minha vida, porque eu fiquei muito constrangida, na verdade, de ter ficado grávida. Eu tava, olha que louco, né, esse lugar de que eu nem deveria estar ali, que aquela chefe tinha me feito um favor, ela tinha me resgatado lá, né, estudante, sem saber de nada, e puta merda, pode falar palavrão? Pode. Eu chego e engravido, né, engravidei, completamente trocando pílula, sabe, assim, a vida inteira tomando pílula, e aí dá aquele intervalo para organizar o sistema, e aí nesse intervalo tudo acontece. Engravidei e eu lembro de chegar para ela dizendo assim, olha, eu queria te contar que a primeira pessoa para quem eu contei que estava grávida depois do meu marido foi para ela. Disse assim, eu vim te contar e se você quiser me demitir, tá tudo bem. Olha que louca. 14 anos atrás. E aí ela disse, não, vamos nessa, vamos aí. E aí eu fiquei nessa empresa, na Limo, que nem existe mais, assim, eu fiquei 1 ano e meio, e aí fiquei a gravidez inteira, né, fiz altos trabalhos muito legais, assim, de pesquisa etnográfica, e conheci São Paulo inteira, não tinha um Waze, então a gente abria o guia 4 rodas e ia vendo, não, essa rua passou, é a próxima, é antes da lombada, assim, aquele micromapa, e aí na volta da licença maternidade, eu não dei conta, porque eu precisava deixar João, eu não tinha ninguém em São Paulo, João é meu filho, meu primeiro filho. E aí eu precisei voltar para Recife, porque eu dei uma pirada com essa chegada de João. E você queria ficar perto de família, amigos? O que você queria? Eu queria minha mãe. Eu queria minha mãe, cara, assim, a ideia de deixar, o puerpério foi até ok, assim, atravessei o puerpério. No 5º mês, quando eu tive que voltar para o trabalho, eu simplesmente não estava pronta para deixar João numa creche sem absolutamente ninguém por perto, assim. Ou contratar uma pessoa para ficar, né, em casa com ele. Aquela decisão, eu não estava preparada para ela. E aí voltei para Recife, voltamos para Recife, e foi um processo de me fortalecer mesmo, assim, a gente ficou um ano em Recife, e quando o João estava perto de fazer 2, eu disse, não, agora eu tô pronta, agora eu dou conta. E aí você voltou, mas não mais para essa empresa? Não mais para essa empresa, aí eu voltei para uma agência grande de publicidade. Entendi. E comecei uma vida louca dentro de agência de publicidade, mas eu tinha mais estofo naquele momento, assim, para dar conta Porque aí quantos anos ele processo. tinha, o João, quando você voltou para São Paulo? Tinha 2. 2. 2 e aí anos. ele já foi para uma escolinha, uma creche, uma...
Ele já foi para uma escolinha que ele ficava período integral, né? E aí a gente se revezava para ver quem conseguia chegar, pegar. Às vezes contratava uma pessoa para pegar ele, esperar a gente chegar do trabalho. Mas era sofrido, não era fácil, não. E o que é Era bem interessante, sofrido. né? Enfim, você deve saber esses paralelos muito melhores do que eu, mas quando eu vejo o trabalho que você faz hoje, ele remete muito, né, de uma maneira ou de outra, a sensação que você teve de precisar de uma rede, de precisar, né, de entender que isso é algo necessário, esse acolhimento e tudo isso. Quando você vê o que você faz hoje e você olha para esses momentos aí do seu passado, você consegue identificar algumas dessas pontes? Eu consigo identificar uma coisa que me movimentou, me movimenta, na verdade, desde a chegada dos meus filhos, que é essa transformação, né, muito significativa que acontece na vida das mulheres e na vida da família. E como a gente fala pouco sobre isso, né? E eu sinto que quando as mulheres tomam essa decisão de não voltar para o mercado de trabalho, esse processo de voltar para a superfície, né, de conseguir respirar, de conseguir se entender para além dessa criança, ele às vezes se arrasta por mais tempo, né, e isso deixa tudo mais difícil, essa volta mais difícil, e essa relação entre a mãe e a criança mais emaranhada. Então, eu tenho sentido muita vontade de falar sobre isso. Assim, é preciso acolher essa criança quando ela nasce, né? Mas é preciso a gente também conseguir manter o olhar para essa luz no fim do túnel, assim, porque é muito importante a gente também se ter, Hum, sabe? Então, eu olho para essa minha trajetória desde João, né, já há 14 anos, e sem saber, sem pensar sobre nada disso, eu estabeleci um momento de volta para mim, assim, um momento que eu disse, eu tô pronta, e mesmo sem achar que ele estava pronto, porque ele era um bebê e ele estava ali com a mãe, né, o tempo inteiro, eu disse, eu vou dar conta, eu vou sustentar isso. E olha só que louco, a gente está gravando esse podcast hoje numa segunda-feira, e eu acabo de deixar meus filhos numa escola nova. hum, E eu saí dizendo isso, assim, porque aí o meu menorzinho, que hoje está com 5, eu, ele sentindo muito a mudança de escola, né? E eu o tempo todo ali com ele, dando sustentação a esse desconforto dele. E aí ele entrou, eu entrei com ele na escola, tal, a gente deu uma volta. Eu disse, filho, eu vou ficar aqui do lado de fora da sala e você fica aí com a professora, se você quiser, você me chama. E ele olhou para mim, Gabi, e disse assim, mãe, eu vou dar conta, pode ir. E eu, tá bom, filho, eu vou, então tá bom, então fica aí, que eu também tô dando conta, tô ótima. E eu acho que vem desse lugar, assim, de entender ele como uma pessoa, de me entender como uma pessoa, da gente se ver de forma muito respeitosa, mas muito acolhedora o tempo todo, sabe, Gabi? Eu acho que talvez venha daí, não sei. Você me levou bem longe hoje nessa conversa. Não, porque eu fico pensando como, né? E você tem 4, né? Você tem 4 4. filhos. Então, tem o João, Irene, que tem quantos Tereza, anos? João 14, 14, Irene 10, Teresa 8 e Joaquim 5. 5. E aí você sente que existe também uma questão de uma prática, por exemplo, né? Tudo que você aprendeu com o João, essas questões, né? De você também saber que vai ficar tudo bem, né? Dele estar dentro da sala de aula, ou com o Joaquim, ele está dentro da sala de aula, você saber disso, você acha que isso também tem uma questão da prática e dessa repetição para a gente como mãe? Que aí, olha que fantástico que ele não só ele entendeu, né? E ele gostou e ele acatou, ele gostou, né, desse lema. Porque ele podia reagir e falar assim, não, eu não quero falar que eu. Mas ele sentiu essa confiança também. Mas você sente que existe uma prática? Totalmente. Ao mesmo tempo que são práticas diferentes, né? Porque com cada filho tem uma demanda, assim, cada filho me movimenta de um lugar e pede de mim uma determinada coisa e um determinado comportamento. Uns pedem mais firmeza, outros pedem mais acolhimento, outros pedem mais brincadeira, outros pedem mais leveza. Então, tem uma prática que é uma prática
do meu papel de adulta mais do que do meu papel de mãe, porque para cada filho eu vou ser uma mãe diferente. Isso eu acho um ponto tão interessante, porque às vezes, enfim, eu acho que você para mim é uma guru de tudo que tem a ver com essa questão, né, da maternidade, do acolhimento, da consciência. Eu acho tão fantástico o trabalho que você faz, mas às vezes eu acho que tem coisas no Instagram e nas mídias sociais que parece que, às vezes eu sinto que aí tudo que eu estiver fazendo é como se estivesse errado, sabe? Então, assim, por que você falou desse jeito? Não é para falar assim com a criança, não é para fazer isso, não é para fazer isso, não é para fazer isso, não é pra... Aí você fala, mas você não estava aqui na hora que aconteceu, eu juro que. Sabe essa coisa? Então, assim, como que a gente resolve? Eu adorei isso que você falou, eu adorei que você falou que cada filho te movimenta numa direção aí diferente. E como que então a gente negocia essas movimentações com a nossa própria personalidade? Eu acho que a gente parte da nossa personalidade, Gabi. Essa é a grande questão. Eu acho que hoje tem uma fantasia, né, que é vendida nas redes sociais, e acho que socialmente também, né, porque as redes sociais são um retrato da sociedade, sobre o que é ser mãe, e essa mãe agora ela é muito acolhedora, ela é muito paciente, ela tem todas as respostas, ela brinca, ela alimenta de forma saudável, ela faz artesanato, ela é uma chata, né? Porque não tem essa pessoa. Ela é uma chata. Ela é uma chata. Eu mesmo sou amiga dessa mãe, assim, que sabe tudo, assim, que tem todas as respostas, sabe? E eu acho que isso se transformou numa coisa muito perigosa, porque destitui a gente da nossa personalidade para se moldar a essa criança, quando é o contrário. Não necessariamente é o contrário, mas há um encontro entre esse filho e essa mãe. E a partir daqui nasce uma relação, né? Que vai ter dias que vai ser muito difícil. Muito. Outro dia eu tava vendo um psicanalista que eu adoro, e ele tava falando assim, cara, é muito fácil você se intitular mãe de pet. Porque o pet é aquela coisa que é subserviente, né? Ele te atende, ele te alegra, é muito bom. Aliás, é melhor ser mãe de pet. Porque a criança, o humano, ele vai te revirar do avesso. Ele vai te desagradar, ele vai te desobedecer, ele vai gritar, ele vai cuspir, ele vai jogar. E é muito difícil lidar com tudo isso, porque é a humanidade do outro que encontra a sua humanidade. Qual é a receita que pode ter aqui? A única receita possível, para mim, são duas. Não é a única, né? São duas. Para mim é lembrar que a gente é adulto e tentar ser o mais amoroso que a gente puder nessa relação. Tentar, porque é difícil. O amor não é esse sentimento plácido, lindo, limpo, né? O amor, ele é cheio de ranhura. E o amor com o filho, ele também vai ter ranhura. Então, eu tô meio de saco cheio desse negócio assim, não pode falar assim, não pode falar assado. Outro dia eu vi uma frase que era assim, essa coisa do choro, né? Assim, não diga pro seu filho não chorar. Cara, tem uma hora que você precisa ajudar a criança a se organizar. Então, assim, filho, por favor, respira, enxuga essa lágrima, para de chorar para eu conseguir te entender. Então, assim, tudo é como a gente diz, né? Não é o que a gente diz. Nossa Senhora, já estou. Se tiver a Igreja da Lua Barros, já estarei lá, hein, gente? Me leva para a missa, de verdade. Mas o seu livro, né, o Eu Não Nasci Mãe, que você escreveu, que é fantástico, gente. Quem ainda não leu, corre, pega, compra, dá de presente. Mas eu acho que a autenticidade da sua comunicação, eu acho que para mim vem muito daí, né, do seu entendimento profundo também, não só da criança, mas da gente como ser humano, né, dessas imperfeições, e como a gente faz é muito mais importante. E da onde que você meio, porque com todo o seu histórico da comunicação, trabalhando em agência, tudo isso, como que aí você falou assim, olha, o que eu tô mais afim de fazer, não, continua na comunicação, porque você é uma super comunicadora, mas o conteúdo, o tema muda. Como que você fez essa transição? Essa transição, ela começa de um outro lugar, assim, quando eu tive João, né, e aí continuei em agência, vida louca, trabalhando, e aí quando o João tinha 3 para 4 anos,
3 anos. A gente disse assim, eu e Pedro, meu companheiro, vamos ter mais um? Vamos ter mais um. E aí, na sequência, eu engravidei. Então, entre João e Irene, são 4 anos certinho. Uhum. Quando a Irene chega, eu digo, gente, tá meio difícil aqui, né, esse negócio de trabalhar e essas crianças, né, babar ou creche o dia inteiro. E eu, será que é isso que eu quero? E eu começo a pensar que eu gostaria de ter mais tempo. Tempo, para mim, é o meu balizador, assim, naquele momento. E aí eu digo, poxa, e se eu mudasse de área, né? E se eu saísse de agência e fosse fazer outra coisa? Aí eu trabalhava com um cliente de moda, eu amava, um grande varejista de moda, e eu fazia muita pesquisa com o consumidor. Então, eu estava muito atenta a quem eram as pessoas que compravam, por que compravam, como se vestiam. E esse universo da moda era um negócio que eu gostava bastante. E aí eu disse, já sei, vou ser consultora de estilo. É isso que eu quero fazer, eu acho muito legal. E aí comecei a estudar, ainda trabalhando em agência, comecei a fazer cursos, até que teve um momento que eu disse assim, não vai dar mais, assim, realmente eu quero trabalhar com isso. E eu começo a migrar, né, começo a fazer essa migração de publicitária, né, para personal stylist. Nesse processo, Tereza nasce, que é a terceira, e aí, muito doido, porque se você rolar 8 anos de feed do meu Instagram, tem foto saindo para trabalhar com Tereza no Sling, assim, indo atender cliente com Tereza no Sling. E aquela primeira parada, né, aquela primeira mudança de área foi muito doida e muito especial, até hoje porque era um trabalho de cuidado com essas mulheres. Assim, as mulheres que procuravam um trabalho de consultoria de estilo, elas estavam sempre num momento de transformação, seja porque tinham tido filho, seja porque tinham saído do emprego, tinham acabado um casamento, tinham sido promovidas, tinha assim, que alguma coisa que estava movimentando elas, que convidava elas a olharem como é que elas estavam se apresentando para o mundo. E aquilo foi, Gabi, um desbunde para mim, porque apesar de eu vir de uma família de mulheres, de eu estar sempre cercada de mulheres, eu nunca tinha parado para conversar, para entender as questões das mulheres. Eu era distante mesmo desse universo, assim. E eu também, né, distante de mim, na verdade, porque eu estava tão na função, na pilha do trabalho, de fazer grana, de dar conta, né, de ser produtiva, que eu pouco conhecia, sabia de mim, sabia quais eram as minhas questões, quais eram as minhas angústias. Eu não estava acordada, né, nesse sentido. E aquele trabalho me colocou diante de mulheres que eu queria ser amiga de todas elas. Era muito legal estar na casa delas e abrir guarda-roupa e conversar e entender o que funcionava, o que não funcionava, o que saía, o que ficava. E aí eu fiz esse trabalho durante 2 anos, até que a gente entende que São Paulo estava muito pra gente, 3 filhos, era uma sensação de estar o tempo todo devendo, o tempo todo correndo atrás do rabo. E aí a gente dá uma mudada radical, a gente vai para o interior de Minas Gerais. Meu marido é da área de audiovisual, também trabalha com comunicação. E aí tinha um documentário para ele filmar lá e era tipo, vamos ficar lá, porque é meio difícil de chegar e sair, vamos dar um tempo lá. Eu digo, vamos. Como bater em Barbacena, Uau. interior de Minas, num processo de despressurização muito radical, não recomendo, porque deu errado, assim, pra gente. Teve uma hora que a gente ficou Quando meio que foi? desesperado. Qual que foi o ano isso? Foi o Lembra? ano de 2015, eu acho. Tá. 2015. Tá. Não, porque eu queria ver se eu consigo ver no seu Instagram as fotos das coisas para Consegue, poder tá tudo mapear, para poder registrado lá. mapear esses momentos. Mas continua. Daí vocês vão parar em Barbacena. E aí, nesse momento, eu paro tudo, assim, eu paro de trabalhar, né? Vou ficar com as crianças e viro a mãe do Pinterest. Então, era um tal de galho, de linha, de mobile, de tinta. Foi, assim, uma fase muito especial, onde eu fiquei com as crianças. E eu disse, gente, ficar com as crianças é bom demais. Quero muito ser essa mãe aqui para sempre. Era muito gostoso ficar com elas, assim, era muito fácil. A cidade, e tinha uma coisa, né, da cidade pequena também, então o trânsito era tranquilo, tudo era tranquilo. Mas ficou tranquilo demais. Né? Teve uma hora que eu mesma comecei a me entediar com
com aquele lugar, né, assim, com o lugar, com as pessoas, com a visão de mundo, os desejos. E a gente começou a se angustiar mesmo, assim, começou a nos adoecer, tá ali, sabe? A gente queria mais. E aí a gente decide vir para Brasília, porque Brasília era uma cidade grande, mas não era tão grande quanto São Paulo. E é uma cidade que tem uma coisa, Brasília tem um céu que é muito especial. E Brasília estabelece um ritmo que é um ritmo que hoje me interessa mais do que o ritmo de São Paulo, sabe? Assim, que é um ritmo mais respeitoso mesmo, assim, com a vida. E aí a gente vem para Brasília, e eu ainda com as crianças, sem entender como é que eu ia retomar meu trabalho, sem entender se era moda. Muito infeliz. Eu estava muito infeliz nessa época, sem querer ser só mãe, mas não vendo outra perspectiva. Essa relação com as crianças ficando muito desgastante, assim, tudo na base do grito, tudo na base da ameaça, me sentindo muito sozinha. E aí eu começo a pensar o que eu vou fazer da minha vida, assim, para que lado que eu vou. E uma palavra vem sempre, assim, quando eu fazia qualquer processo, né, de imersão para entender o que eu queria fazer, vinha o cuidar. Cuidar. Eu cuido. Cuidar é uma coisa que eu gosto de fazer. Tá, mas como é que vai se apresentar esse cuidar? E eu começo num processo de fazer vários cursos. Então, eu vou fazer curso de aromaterapia, eu vou fazer curso de massagem, eu vou fazer curso de doula, porque eu achava que todas essas eram formas de cuidar das mulheres, né? Era cuidar de mulheres que eu queria. E aí a minha casa começa a descarrilhar, assim, tudo começa a dar muito errado, ser mãe começa a ser algo muito ruim, muito pesado para mim, e eu digo, não, gente, peraí, eu vou pro Google e digo assim, como eu faço para consertar meus filhos? E aí aparece, plim, disciplina positiva, ali na minha pesquisa. E eu digo, gente, o que é isso? E aí foi muito louco, porque foi um encontro muito impactante, que era assim, meu filho mais velho tem 8 anos, eu nunca ouvi falar desse negócio. Eu nunca li um livro sobre criar filhos, sobre educação, sobre o cérebro da criança, por que eles fazem o que eles fazem. Nunca tinha visto nada, e eu fiquei muito impressionada com a minha própria ignorância. E aí eu começo a consumir aquele conteúdo e entendo que encontrei ali alguma coisa que parecia que ia me servir. E aí vou fazer as formações, faço a formação em disciplina positiva. E aí eu sou muito danada nesse sentido, né? Porque eu fiz a formação em disciplina positiva e eu sempre postei, né? Eu venho da área de comunicação, então eu tô na internet desde que João nasceu. Veja. E eu comecei a dividir com as pessoas, né, aquilo ali que eu estava fazendo e aquele aprendizado todo que eu estava, né, tendo acesso. E aí eu disse, gente, quer saber? Eu vou fazer um workshop aqui em casa. E aí ensaiei, aluguei uma sala, chamei uns amigos, chamei Pedro, meu parceiro, uma amiga que é psicóloga, escrevi um workshop de duração de 4 horas, ensaiei, eles me deram uns inputs, disseram o que estava bom, o que não estava, o que eu precisava melhorar. E aí eu anunciei no Instagram, disse, gente, é o seguinte, vai ser R$100 lá em casa, 10 vagas. Em casa? Tipo, você nem, se viesse gente que você não conhecesse, tudo bem. Eu estava achando que só vinham os amigos, eu apostei achando que só vinham meus amigos de Brasília. Não apareceu nenhum amigo, Gabi, só gente desconhecida. Adorei. E foi assim que eu comecei. E eu tô aqui por causa desse workshop, assim, né? Porque aí de lá para cá eu não parei de estudar e sigo estudando. Uau, então com essa questão da disciplina, então realmente, assim, essa mudança de quando vocês foram lá para Barbacena, acho que ali tem um pedaço importante, né, de você, de passar pelo que vocês passaram, no seu caso, você entender que você gostaria de entender melhor por que você estava naquele momento, e aí buscar algum tipo de coisa que servia para você, mas também para dividir com o mundo. Era isso. Não, Barbacena foi a melhor experiência do mundo, porque me levou para um lugar que eu não tinha acessado ainda, sabe, assim, de solidão, sabe, raiva, sentir raiva de ter filho, raiva de estar ali, de querer que aquelas crianças obedecessem, fizessem exatamente o que eu mandasse, uma desconexão mesmo, muito grande, mas foi muito importante, porque sem isso eu não teria
buscado uma saída. E essa saída Isso foi, na verdade, uma aposta não, incrível. uma aposta incrível. O que eu acho que é, enfim, a minha análise, tá, gente? A gente não é necessário, mas assim, o seu sucesso, eu acho que está muito conectado com essa autenticidade do seu processo, né? Porque, como você falou, eu ainda estou amando o que você falou no começo, aquela mãe chata, né? Que faz tudo direitinho sempre, que aí isola todos esses sentimentos, né? Que são reais. E aí que você, às vezes, tem vergonha de falá-los altos, você tem medo, você sente que você está desrespeitando, se sente ingrata, enfim, um monte de coisa. Mas uma vez que você pode abri-los e falar sobre eles, aí você pode, né, tratar e saber o que fazer. E eu não acho que todo mundo consegue falar disso abertamente. Não acho de jeito nenhum. Acho que existe um enorme tabu nesse processo todo, na verdade, porque tem uma construção, né, do que é ser mãe. A mãe, ela precisa ser essa figura imaculada. Quem que é a grande mãe? É Maria, a mãe de Jesus, assim, pessoa mais abnegada, né, que engravidou de uma pomba. Então, assim, são muitos símbolos dentro dessa mãe. Então, essa mãe é uma mãe que não transa, é uma mãe que não sente prazer, é uma mãe que vive para atender esse filho. E essa imagem, por menos religioso que você seja, ela constitui a nossa sociedade, ela rege muitos dos nossos comportamentos, né? Então, a gente precisa olhar com mais criticidade mesmo para o que é esse ser mãe, porque a mãe é uma pessoa, né, no caso. Então, não, a mãe sente tudo, e sente raiva, e sente saco cheio, e fica frustrada, e se arrepende, e depois ama profundamente. E a gente não dá espaço para falar sobre essas coisas. Muito pelo contrário, a gente tem higienizado essa relação com as crianças de um lugar muito narcísico, né, até assim, porque se eu for essa mãe incrível, qual que é o resultado? São filhos incríveis, filhos que igualmente, né, respondem da forma como a sociedade gostaria. E isso é muito cruel, porque não é assim que funciona. Nossa Senhora, eu quero botar tudo isso em camisetas e usar aí, porque, meu Deus, que fantástico. Uma coisa que eu sempre penso, eu sigo uma psicóloga americana, né? E eu esqueci agora o nome, enfim. Mas ela sempre faz um cenário dela fala: você está na mesa e seu filho não quer comer, e ao invés de você falar, você tem que sim comer tudo, não sei o que dela, oferece, né, como falar. E às vezes é interessante, tal, né? Eu vejo, eu sigo, acho interessante conhecer, mas às vezes são várias sentenças, né? Ao invés. Daí eu fico pensando, gente, que o meu de 5, eu acho que ele ia conectar assim por 10 segundos e ia falar, ok, o que você está falando, né? O que você está falando? Então eu acho que assim, essa questão da higienização, né, que você falou, isso para mim, às vezes, eu fico pensando se as pesquisas que a gente tem hoje em dia também estão contribuindo para daí a produção desses conteúdos, né, falarem mais assim. Então, assim, existe essa parte da comunicação das mídias sociais, mas eu também fico pensando, será que esses paradigmas dos filhos incríveis é o que norteia toda essa pesquisa que a gente vê de como ser mãe, como ser pai, como ser cuidador? Nossa, muito bom isso, muito bom. Acho que sim, acho que sim. Eu acho que o foco talvez esteja sendo isso, assim, né? Crianças que respondam ou pessoas que respondam de forma mais adequada. Mas o que é o adequado, né? E por que a gente tem que ser adequado o tempo todo? Às vezes a gente não vai conseguir ser adequado o tempo todo. Então, calma aí. E tem as crianças, sabe, Gabi? Assim, eu fico pensando que esse olhar, ele, apesar de ter uma fita vermelha, né, de presente, assim, que parece que a gente está falando sobre as crianças, eu sinto que às vezes não é, sabe? Assim, ainda é sobre a mãe. Ainda é sobre a performance dessa mulher, que ela precisa agir de determinada forma, sabe? Eu escrevi um relato semana passada de um episódio sobre um gatilho, super gatilho para mim, que é comida. Tô muito melhor, gente, assim, tô bem melhor, mas, né, já fui bem bruxa na mesa. Mas é um gatilho, não é um negócio que, nossa, tá super resolvido, né? Às vezes vem, me atropela, eu não consigo ver
né? E consigo ver depois. Então, eu estava com Tereza na mesa, todas as crianças na mesa, e a gente estava pedindo um café da manhã numa padaria, e todo mundo pediu várias coisas, e ela pediu um pão com ovo. E aí ela comeu o pão e não comeu o ovo. Quando eu vi que todo mundo estava terminando e que ela estava tipo, escondendo que não ia comer o ovo, eu já parti para a raiva, eu não parti para a compreensão. Eu não teve filha, come filha, né? Ou filha, come um pedaço, qualquer coisa assim. Eu já saí da raiva, já trincou meus dentes aqui. E eu olhei para ela e disse assim: a gente só levanta quando você comer tudo. E aí o olho dela encheu de lágrima, aí ela começou a tentar comer, mas ela não estava a fim de comer. E aí eu disse: Tereza, não tem conversa. A gente só levanta quando você comer. E aí até que ela teve coragem de me desafiar, né? Disse assim: mas eu não sou obrigada a comer o que eu não quero. Porque eu já disse isso a ela também, né? Eu já ensinei isso a ela. No meu processo de cuidar de mim, eu tive que ensinar a ela a pôr limites em mim. Porque eu precisava que eles me parassem também, porque senão eu atropelo. E aí, quando ela disse isso, eu fiquei com muito mais raiva ainda, né? Aí eu fiquei calada, assim, eu disse: bora embora, vambora. Paguei a conta, saí andando rápido, assim, aquele passo firme. Eu disse: ninguém vai sair mais de casa, a gente não vai mais, porque a gente ia pegar o metrô para dar uma volta, para ir ver uma exposição. Eu estava em São Paulo com eles. Eu disse: a gente vai para casa, não tem mais exposição. Aí os outros: ai, mãe, né? E eu muito brava. Aí eu dei 10 passos, Gabi. 10 passos. Aí eu disse assim: o que eu tô fazendo? Aí eu baixei assim e disse: Tê, vem cá. Aí, que eu não queria nem segurar na mão dela, eu tava segurando 2 pela mão e ela tava na ponta, né? Aí eu disse: Tê, vem cá. Aí eu baixei, eu sentei no meio da rua e eu disse assim: Tê, me desculpa. Me desculpa, filha, você tem toda a razão, você não precisa comer o que eu tô mandando, você não precisa comer o que você não quer comer. Eu fiquei brava porque eu fico pensando nas pessoas que estão sem comida, eu fico brava porque a gente gastou dinheiro sem necessidade, mas essas são questões de adulto, não são questões de criança. Eu queria só que você pensasse mais, tivesse mais responsabilidade na hora de escolher alguma coisa num restaurante. Pode ser. Essa menina chorava, Gabi, no meu colo. Ela disse: pode, mãe, pode ser, me desculpa. Disse: não, desculpa também. Vamos embora pro metrô, pegar o metrô pra gente ver a exposição. E aí a gente seguiu. E eu fico muito num chamado de falar sobre isso, de relatar esses momentos, porque assim, eu sou educadora parental, eu sou especialista em inteligência emocional, eu dialogo com famílias o tempo inteiro, 24 horas. Mas eu tenho as minhas questões, e você tem as suas questões, e todo mundo enfrenta um demônio, todo mundo tem um gatilho, todo mundo acorda de ovo virado, todo mundo vai, em algum momento, atropelar essa criança, né? E isso não é um trauma, isso não é uma ruptura, isso é uma passagem numa relação que está baseada muito no amor, no respeito, né? No vínculo, porque isso é o pano de fundo da minha relação com os meus filhos. Mas esse dia a dia ele vai me chamar ele vai me puxar para fora de mim, né? Uma notícia, um acontecimento, uma noite mal dormida. E a gente precisa ter espaço para falar sobre isso, para a gente se acolher, para a gente não ficar achando que tudo vai romper essa relação com a criança, que tudo vai traumatizar essa criança, que tudo vai fazer com que essa criança me odeie. Calma. A gente está fazendo o melhor que a gente pode, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso não, e obrigada por compartilhar isso dessa maneira, porque, como você falou, você é especialista, né? Assim, acho que as pessoas te procuram, querem fazer tudo, né? Você parte falando: nossa, a Lu é que vai me falar exatamente como, e aí você também mostrar que você, né? Você é várias coisas. E acho que isso, de novo, essa relação de autenticidade com o outro, para mim por exemplo, porque eu sou grande seguidora e admiradora, porque eu acho que existe, não é para punir quem não está fazendo, é para vamos nesse processo e qual é o seu, né? Porque eu estava até falando isso eu falo isso com meu marido direto, porque ele é americano
Então, a gente vai ao Brasil e para os meninos é muito diferente estar no Brasil do que é onde a gente mora. Né? É muito diferente ver criança na rua, né? Eles fazem perguntas assim muito fundamentais, tipo, por que essa criança está aqui? Assim, essas coisas não encaixam, não fazem sentido, né? E eu acho que é incrível para os adultos, para a gente manter essa reflexão. Mas às vezes eu sinto que o jeito que eu falo com eles, às vezes eu estou tentando puni-los por algo que eu dei esse privilégio para eles. Então, assim, eu falo, como que você estraga isso? Tem gente passando. Mas eu dei essa comida, eu comprei, tá tudo aqui que ele, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando nisso, que às vezes eu quero forçar uma reflexão numa realidade deles, mas que não é a realidade deles, e aí fica artificial, e aí não dá jogo. Não dá, não dá. E a gente fica numa piração com as crianças, né? Que é isso, assim, a menina de 8 anos, ela precisa ter consciência de classe e ela precisa saber dos desafios sociais e políticos, e ela precisa ser feminista e ela precisa querer, né, acabar com o patriarcado, e ela não pode brincar de boneca e ela não pode ver filme da Disney. Velho, o que você está fazendo com essas crianças? Assim, calma, bicho, calma. A infância é esse espaço, né? Precisa ser esse espaço de tudo pode, do permitido, para que eu vá costurando o que eu quero, o que eu não quero. Outro dia eu vi um relato de uma amiga que ela é da escola Waldorf e ela era assim, zero tela. Zero tela, zero, imagina, zero tela. Não e o filho mais imaginar. velho, pois é. E aí o filho dela mais velho já tinha 5 anos e a filha dela mais nova tinha, sei lá, 3. E a filha mais nova teve que passar por uma cirurgia de emergência. Ela mandou o menino para a escola, ligou para uma amiga, ligou para a irmã, disse assim, pega fulano na escola. E ela disse, pega, mas você sabe como é aqui em casa, né? Eu disse, não, eu sei, vai na sua, tá com Deus, tá com você, tá com Deus, agora eu tô precisando. Porque a irmã dela era o extremo oposto. Só que aí essa irmã se atrasou e teve que ir uma outra pessoa buscar esse menino. E ele estava esperando a tia. Quando essa pessoa chegou, esse menino, assim, a pessoa disse assim, vamos, você vai almoçar lá em casa e sua tia vai te pegar depois do almoço. E ele disse assim, não, eu não vou, eu vou com minha tia. Não, olha, vai ser só o almoço, depois a sua tia vai buscar, porque sua tia teve um compromisso, ela vai te buscar lá, é só almoçar, pra você não ficar esperando ela aqui. Aí ele, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar, eu quero ver TV, eu quero ver TV! E aí, a mãe estava no hospital com a filha, e essa amiga liga e diz assim, amiga, é o seguinte, ele tá aqui gritando, dizendo que só vai com a tia porque ele quer ver TV, e eu acho que você tá ficando um pouco louca, né, nesse negócio de negar a tela pro menino, porque veja, ele tá surtando aqui. Aí ela disse, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo, né, eu acho que eu preciso liberar um pouquinho, porque senão fica uma fissura. Vira uma fissura, assim, eu vou perder essa chance de ver TV? Você não vem me tirar essa chance de ver TV, não. Eu quero ver TV! Gente, eu achei que ele fosse falar, eu não conheço, eu não sei quem é, eu estou estranhando, mas era que existia uma promessa de ver TV, e esse é o foco. Era isso, gente. Não, eu quero ver TV. E eu achei maravilhoso, porque é isso, a gente fica criando essas loucuras, né, nessas crianças, assim. Então, não... Vamos se permitir, vamos testar, vamos criar limites com essas crianças, criar limites com eles, assim, qual é o seu limite? O seu limite é esse, beleza, assim, à medida que eles vão crescendo, esses limites eles vão precisar ser revistos, férias, vai precisar ser revisto, pandemia, vai precisar ser revisto. Sim, especialmente, né? Essas crianças que têm, né, irmãos mais velhos, eu imagino para os seus que é muito diferente a vida do seu de 5 anos, o que você fazia, né, com o João, quando o João tinha 5 anos versus com o Joaquim com 5 anos, é totalmente diferente, não tem, né? Totalmente diferente, assim, a vida de Joaquim é muito mais fácil, né, o Joaquim tem uma vida maravilhosa, porque o universo é apresentado para ele a partir dos irmãos, e tá completamente fora do meu controle, assim, Joaquim, sei lá, com 1 ano, 2, não lembro, assim, muito pequenininho, era fissurado no Homem-Aranha, que com o João foi com 5, sabe? Mas era isso, assim, o universo Marvel, Joaquim quer ver o filme do Thor no cinema. Não, filho, não vai ver o Thor no cinema, mas para ele é absolutamente possível
sabe? Faz parte. Não, e é engraçado, porque o meu próprio referencial vai mudando. Tem uma série na Disney, eu acho, não lembro agora, acho que é Disney, que chama Kamala, que é Miss sim. Marvel. E aí, Irene e Teresa quiseram assistir, e aí a gente começou a assistir, e é o programa do Sábado da Família, a gente assistiu todos os episódios, acabou a temporada, agora só em 2023, estamos sofrendo. Mas é a história dessa menina pré-adolescente que vira super-heroína. E aí, Joaquim ama, né, Kamala ama. E aí a gente tava na casa de alguém, e aí comentando com isso, e a mãe disse assim, não, mas é muito violento. Eu disse, gente, olha só, eu perdi esse referencial. Né? Eu perdi, porque para Irene, Tereza e João é tranquilo, para Joaquim de 5, talvez ele não devesse estar assistindo, mas eu não vou mandar botar ele no quarto, né, trancar o menino no quarto para fazer esse programa, então assiste junto, então a gente vai perdendo esse referencial e a gente vai se flexibilizando também, né, e ele vai dando conta a partir de um outro lugar, Sim. eu acho, sabe, assim, tem um contorno que sustenta também ele assistir aquele tipo de conteúdo dentro da família. Enfim, me convida para colocar as coisas em perspectiva também. Sim, eu acho que, e ainda você com 4, eu acho que ainda é mais deve ser super interessante ver, porque eu só com 2 eu consigo ver como tem coisas que eu fui a minha mão foi muito pesada, assim, não no sentido físico, hein, gente, mas assim, sentido metafórico, assim, de que, nossa, era ou muito restritivo, ou tinha que ser daquele jeito específico. Eu lembro de deixar o meu mais velho com meus pais, era uma lista de coisa que tinha que ser feito, né? E não pode acordar a criança, não pode fazer isso, não pode... E aí, com o meu segundo, eu sei que vai dar certo, por causa do contorno, porque no pano de fundo é amor, né, é compreensão, é acolhimento, então vai dar certo, assim, a minha respiração é muito mais tranquila do que com o coitado do primeiro. Esses primeiros filhos, né, eles nos inauguram também, né, Gabi? Então, é uma Coitadinhos. relação, é intenso, cara. Ser primeiro filho é um negócio que não é fácil, não. Né, para todos, né? Para Para todos todos. envolvidos, avós e tudo. E eu sei que a gente está no horário e eu te aluguei aí no começo, mas eu só queria fazer uma pergunta do que você falou no começo sobre essa questão da escola, porque para mim é um pedaço que, né, eu estudo bastante a questão escolar e tal. E aí você falando que você fez essa mudança aí para os seus filhos, o que você falaria que para você é importante quando você está olhando a escolha de escola? E já que você tem 4, como que você faz essa negociação do que às vezes é bom para um, mas não é ótimo para o outro, mas você quer manter junto? Como que essa decisão escolar acontece? Ai, Gabi, escola para mim é uma super questão. Eu tenho me questionado muito sobre o modelo escolar. Muito, 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 assim. E não chego em um lugar, não chego num lugar que me deixa confortável, assim, porque eu não vou bancar homeschooling. Aqui no Brasil nem pode, assim, né? Nem é permitido, está muito associado com a questão da religiosidade, assim, não é uma coisa que eu banco. Acho que o espaço escolar é um espaço importante para as crianças. Então, também não banco unschooling, né? Que é a não escola, desescolarização. Eu venho de uma escola construtivista fundada por Paulo Freire, então, lá em Pernambuco. Então, isso sempre foi uma busca minha. Então, sempre eu direcionei meu olhar para escolas construtivistas. Em Barbacena houve a primeira ruptura, né? Porque não havia escola construtivista em Barbacena. As escolas muito conteudistas, né? As crianças aprendendo a ler com 4 anos, sendo letradas com 4, 5 anos. Em Brasília, a gente tem pouquíssimas opções. Eu peregrinei por algumas delas. Agora estão os 4. Mudei para uma Waldorf, que é a minha primeira vez numa Waldorf, numa escola com pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia que é centrada na antroposofia, né, que é uma observação, é uma filosofia, na verdade, né, uma observação sobre o desenvolvimento da pessoa, né, da criança e do adulto.
É muito interessante sobre vários aspectos, tenho várias críticas sobre outros aspectos, entendi já que não existe a escola perfeita, não vai ter, esse espaço ele precisa ser construído numa interação entre escola e família. Essa interação, ela é intensa, ela é demandante, e eu acho que hoje eu estou num momento em que eu estou muito interessada em ampliar os horizontes dos meus filhos. Então, eu tirei João de uma escola super conteudista, que ele amava, que ele estava super integrado para levar para Waldorf, e tirei os três de uma escola que não era construtivista, mas era uma escola muito livre, assim, do livre brincar, porque entendi também que estava na hora deles serem provocados de outras formas. Então, hoje eu estou nessa busca, assim, do que é esse equilíbrio entre o olhar para a criança e a expansão do universo da criança, sabe? Não sei, eu sou muito honesta com as crianças sobre dois aspectos. Um é que eu erro mesmo, e se eu errar, a gente refaz juntos esse erro. Então, se não der para elas, se for muito, tá tudo bem a gente mudar, mas mudar é muito importante. A gente aqui é uma família bem resiliente nesse sentido, assim, as mudanças elas provocam a gente a refletir sobre como a gente lida com essas pequenas e grandes mudanças na vida inteira. Então, quando a gente anunciou que eles iam mudar de escola, foi um chororô, foi um processo super difícil, assim, João bateu de frente, ficou muito bravo, Irene, Joaquim e Tereza também ficaram chateados, e a gente disse assim, cara, a gente tá apostando nisso e a gente vai fazer essa aposta juntos, confia, a gente precisa que vocês confiem na gente agora, nesse momento. E como nós dois, eu e Pedro, nós somos pais que estamos muito aqui, eu acho que pedir a confiança deles é algo que ressoa, sabe? Eles compreendem o que isso quer dizer, sabe? Não é uma violência, ok, eu confio nela, eu confio no que ela pensa, então eu vou com ela, eu vou dar essa colher de chá para ela. E estamos nesse processo, assim, numa tentativa de expandir mesmo os horizontes, sabe? De ampliar o repertório deles sobre o que é escola. Escola não é só uma coisa, não existe só um jeito de aprender, não existe só um jeito de ver a matemática, a física, a química, a história, né? Tem outros caminhos e eu acho que isso pode ser interessante para eles lá na frente. Não sei onde vai dar, Gabi, eu tô assim, tô tentando, tô me jogando junto com eles. Sim. Não, eu imagino que para o João, definitivamente para ele deve ter sido, né, o que estava mais com 14 anos, né? Mas eu lembro meus pais mudando a gente de escola, eu acho que a minha irmã mais velha tinha isso também, por aí, às vezes um pouco menos, e foi muito choro, mas foi a melhor coisa que eles fizeram, né, para a gente, para mim e para ela. Mas eu acho que essa questão da confiança. E também vocês têm, né, essa questão da mudança, que eles viram isso acontecendo, são presentes, né, não é nada escondido, de repente a gente vai fazer, tá tudo junto. Não, foi muito engraçado, porque quando a gente foi anunciar, né, a gente chamou eles, e aí a gente disse assim, gente, ó, vocês sabem que a família da gente é uma família que gosta de mudança, né, e aí a Irene disse assim, a gente vai mudar de casa de novo? Não, é menos, então até bom que você achou que era Não, algo tão extremo. pois é, não vai. Aí Tereza disse assim, você tá grávida? Eu disse, não, gente, eu não tô grávida, não vou mudar de casa, é menos grave do que isso. Ou seja, eles estão, tipo, esperam qualquer coisa da gente, sabe? Sim, Eles já estão prontos. Sim. Não, mas que fantástico. E Lu, eu sei, vamos terminar, porque eu sei que eu já te aluguei bastante tempo, mas e o que são coisas para a gente ficar de olho aí que você vai fazer no futuro, ou coisas que você está bem empolgada aí com alguma coisa específica que você quer contar, ou para as pessoas ficarem de olho, qualquer coisa que você ache legal compartilhar. Eu tô finalizando meu segundo livro. Eba. Ai, tô bem feliz com esse segundo livro, assim, é um livro mais denso do que Eu Não Nasci Mãe. É um convite bem interessante para a gente pensar sobre essas narrativas do que a gente está dizendo que é ser mãe. Então, o livro vai por aí. Tem a comunidade da Rede Amparo, que é o meu espaço, né, junto com o Pedro, de acolhimento, de estudo, de diálogo com as pessoas. A comunidade
Está com inscrições abertas até setembro. E lá estão todos os meus cursos de parentalidade, de irmãos. Tem um curso não é um curso, é uma jornada que eu faço com o Pedro sobre a formação dessa família, sobre as relações familiares, que é bem legal, que se chama Duo. E essa comunidade hoje é o espaço do meu trabalho, Gabi, além de palestras, né, que eu faço por aí, e de projetos de consultoria também, mas hoje a Rede Amparo é o meu lugar preferido para estar digitalmente. Então, quem quiser conhecer, redeamparo.com.br. É demais, gente. Vão e tem tudo, né? Como você falou, irmãos, a questão da parentalidade, a questão do casal, de quem são, né, essas pessoas e tal. Eu acho que, assim, você acertou na mosca. Eu acho que uma necessidade também da vida moderna, né? Dessas mudanças que a gente vê, desse estágio que a gente vive nesse momento do capitalismo, né, que exige um monte de outras coisas que não eram as mesmas coisas de 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos atrás. Então, eu acho que você acompanha essas mudanças de uma maneira, assim, cirúrgica, e eu adoro acompanhar, aprendo muito. Ai, Gabi, obrigada, uma honra. Eu fico muito, eu prometo que eu vou ficar muito espantada com isso a vida inteira, porque eu não quero chegar nesse lugar blasé, sabe? Então, assim, quando eu escuto você falar, assim, você é uma mulher que eu admiro, acho muito legal a gente estar aqui batendo esse papo, você nos Estados Unidos, com a sua família, com o seu trabalho, assim, fico honrada mesmo. Eu tenho um crush em mulheres que são da academia, então acho você foda, sabe? Ai, que assim, amada, adorei. Escolher a academia, cara, é muito, muito incrível, numa outra língua. Então, assim, você arrasa. Obrigada. A briga é contínua, né? A luta continua, com certeza. Mas adorei, Lua. E ó, você tem uma comadre aqui, pode trazer os 4 para cá quando você quiser, hein? Vocês estão super convidados. Ai, obrigada, querida, obrigada mesmo. Amei nosso papo. Tá bom, Obrigada, a gente se gente. fala então. Um beijo, obrigada, Lua. Beijo. Demais, hein? O que vocês acharam? Gente, o que eu amo nessas conversas, o que eu aprendo, porque nada para mim me deixa mais feliz do que quando uma pessoa demonstra vulnerabilidade e abre essa vulnerabilidade, e aí eu acho que eu me conecto com a pessoa, sabe assim, quando você faz amigos, o jeito de fazer amigos é sendo vulnerável um com o outro, não dá para ficar só assim, tudo perfeito. E a Lua, ela é autêntica, ela se coloca, ela mostra essa posição dela vulnerável, isso humaniza todo esse processo, né, da maternidade. E eu aprendo demais com ela, espero que vocês tenham gostado e vão lá no Instagram dela e vejam também o livro, que tem muito, muito, muito aprendizado. Tá legal, pessoal? Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal? Boa semana, pessoal! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrar.